regra do exercício 9 aí. Antes de fazer a derivada, vou só reescrever essa função aqui, ó. Vou colocar ela como x ao quadrado vezes 16 menos x elevado a meio. Então, olha só para a gente entender, o domínio dessa função, ele só não aceita que isso aqui seja negativo. Ou seja, 16 menos x tem que ser maior do que zero, e assim a gente tem que x tem que ser menor do que 16. Né? Menor, aqui é maior ou igual a zero, x tem que ser menor ou igual a 16. Por quê? Porque se x for igual a 16, aqui é zero, e raiz de zero é zero. Agora, se o x for maior do que 16, por exemplo, 17, aí já vai ser raiz quadrada de um número negativo, e não pode. Isso aqui é o domínio. Vou deixar essa informação aqui. Agora, vou calcular, então, a derivada dessa função. Então, regra da multiplicação, vou derivar o primeiro, repetir o segundo. Vai ficar assim, ó. Mais, agora, vou repetir o primeiro, derivada do segundo. A derivada do segundo aqui é a regra da cadeia. Então, desce o meio multiplicando aqui. Subtrai 1 lá em cima, vai ficar menos meio. Vezes a derivada da parte de dentro. A derivada disso aqui vai dar menos 1. Então, aqui vai ficar 2x vezes raiz de 16 menos x, menos, porque esse menos com esse mais vai dar menos, x ao quadrado sobre 2. Isso aqui, como tem expoente negativo, vai passar para a parte de baixo, vai ficar assim, 16 menos x. Vou tirar o mínimo aqui, que é 2 raiz de 16 menos x. Esse cara, quando multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2x é 4x. Raiz de 16 menos x vezes raiz de 16 menos x, nesse contexto aí, ó, dá 16 menos x ao quadrado. 4x vezes menos x vai dar menos 4x ao quadrado, com menos x ao quadrado fica menos 5x ao quadrado. E 4x vezes 16 vai dar 64x sobre 2 raiz de 16 menos x. Certo? Beleza. Pontos críticos. Primeiro ponto crítico, vamos pensar aqui, é a derivada dessa função não existir. Olha só, ela não existe para valor de x menor do que 16. Ó, maior do que 16. Maior ou igual a 16. Certo? Então, ela não existe para valor de x maior ou igual a 16. Desses valores aqui, existe algum que pertence ao domínio? X maior ou igual a 16? Se você voltar aqui, ó, aqui, ó, o igual a 16 ele pertence ao domínio. Ou seja, o 16 pertence ao domínio, mas ele faz com que isso aqui não exista porque ele vai zerar o denominador. Então, x igual a 16 é o nosso primeiro ponto crítico. Por quê? Porque ele pertence ao domínio, mas não pode ser usado na derivada, porque ele faz com que a derivada não exista. Segunda forma de achar ponto crítico é a derivada ser igual a zero. Essa fração aqui só é zero se o numerador for zero. Ou seja, se menos 5x ao quadrado mais 64x for igual a zero. Colocando x em evidência aqui, ó, vai ficar menos 5x mais 64 igual a zero. Então, aqui ou x é igual a zero, ou menos 5x mais 64 igual a zero. Então, já temos outra derivada, outro ponto crítico aqui, ó, x igual a zero aí. Beleza? Aqui, ó, menos 5x mais 64, vai ficar 5x igual a 64, x é igual a 64 sobre 5 aí. Beleza, vou marcar esses pontos aqui, ó, para a gente fazer o estudo de sinal. Vou marcar aqui, ó, vou marcar o zero, tá aqui o zero, vou marcar aqui 64 dividido por 5 vai dar menos do que 16. Vê, ó, vai dar, pega o valor exato aqui, ó. 64 dividido por 5, 12,8. Então, 64,5, 64 sobre 5 eu vou colocar aqui, ó. E aqui eu vou colocar o 16, certo? Vamos analisar o sinal da derivada. A derivada é essa função aqui, ó. Essa função aqui. Olha só, a parte de baixo é sempre positiva. Então, quem vai determinar o sinal é a parte de cima, ou seja, menos 5x ao quadrado mais 64x. Isso aqui é uma parábola com A negativo, ou seja, uma parábola virada para baixo, cujos os pontos que interceptam o eixo são esses aqui, ó, 0 e 64 sobre 5. Ou seja, ela é uma parábola que vem aqui e que passa aqui, ó. Então, observa que ó, antes do zero ela é negativa, entre o 0 e o 64 sobre 5 ela é positiva e depois do 64 sobre 5 ela é negativa, ó, certo? Beleza, então aqui ela é decrescente.
aqui ela é crescente, aqui ela é decrescente e aqui ela é decrescente. O 16 não é extremo, porque se você observar, ó, aqui desceu e aqui desceu. Antes e depois dele desceu, então não é extremo. O 0 é extremo, olha só o 0. O que acontece no ponto x igual a 0? A função desceu até o 0 e depois do 0 subiu. Então, x igual a 0 é ponto mínimo, relativo. E no 64/5, a função subiu até chegar nele, crescendo, e depois dele decresceu. Então, x igual a 64/5, ele é um ponto máximo relativo. E o x igual a 16 não é porque, ó, se a função tivesse descido para depois subir, aí ele era ponto mínimo. Se a função tivesse subido para depois descer, ele seria ponto máximo. Mas ela desceu antes dele e depois dele continua descendo. Então, quer dizer que ele não é nem máximo nem mínimo. Então, os pontos extremos aí são x igual a 0, que é ponto mínimo, e x igual a 64/5, que é um ponto máximo aí.